Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse espaço que hoje é a nossa igreja. Através dessa rede social, temos a oportunidade de poder chegar a cada um de vocês. Não sei se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois de algum tempo em que essa mensagem foi gravada, mas independente da hora, independente do lugar, independente daquilo que são as circunstâncias que te rodeiam, eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Você sabe que nesses 10 dias de oração, nós estamos fazendo uma mini semana, na verdade de domingo até sexta-feira, falando a respeito da oração no Evangelho de Lucas. Já tivemos a oportunidade de começar o nosso estudo no sábado de forma presencial, onde analisamos a introdução do Evangelho de Lucas e ao mesmo tempo o capítulo 1. Ontem tivemos a oportunidade, e o capítulo 2 também. Ontem analisamos o capítulo 3 e hoje nós vamos para o capítulo 4, onde veremos alguns princípios realmente importantes a respeito da oração. No contexto, é claro, da vida do Senhor Jesus. Para que você tenha a oportunidade de entender um pouco melhor por que o Lucas falou tanto a respeito da oração, eu te recomendo, se você não teve a oportunidade de assistir a mensagem de ontem, dá uma olhada aí na nossa playlist, no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, e você vai ter a oportunidade de poder encontrar ali o vídeo do estudo de ontem, que foi a oração que move o céu. Assista e você vai ter uma base sobre a qual você vai conseguir construir o conhecimento desse mesmo tema que a gente vai estar estudando hoje. Sem mais delongas, nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Antes de podermos estudar um pouco a respeito desse tema, eu queria te desafiar a orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Nesse momento pedimos que o Senhor fale através dela a cada amigo, a cada amiga, a cada irmão que nesse momento estuda junto conosco. Te peço humildemente que o Senhor se sinta livre para tocar no nosso coração e nos ajudar a entendermos como a oração e ao mesmo tempo o jejum são importantes na vida daqueles que estão buscando vitórias. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Existem alguns detalhes que a gente precisa compreender à luz desse texto para que ele possa fazer sentido para nós. A primeira coisa que precisamos entender é o contexto no qual Lucas está aqui falando. Lucas, ele vem numa sequência, ele vai mencionar que Cristo Jesus, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele foi batizado ontem e analisamos a questão do batismo de Jesus. Lucas vai mencionar que ele estava dentro da água, logo depois do batismo, ainda orando quando o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E o Pai mencionou, Deus o Pai mencionou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Nós vimos que quando nós oramos, essas três bênçãos vêm sobre a nossa vida. O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre nós para nos orientar, para mostrar a direção que devemos seguir. E o Pai acaba trazendo bênçãos maravilhosas, decretando bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida. Se o céu não está sendo aberto sobre a sua vida, talvez você precise orar mais. Se, por acaso, o Espírito Santo não tem dirigido o seu viver, talvez você precise orar mais. Se você não tem recebido as bênçãos que o Pai tem determinado para a tua vida, talvez você precise orar mais. Entretanto, um detalhe que Lucas não vai mencionar no seu evangelho, mas que é mencionado por João, e por isso é importante analisarmos todos os 4 evangelhos, porque cada um deles vai contar a mesma história sob uma outra perspectiva, cada um deles tem um propósito bem definido, enquanto Mateus está escrevendo para o grupo dos judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gentios, que são conversos, e João tem outro propósito. João ele quer provar uma tese: Jesus Cristo é Deus, e quando o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. João, ele vai mostrar um detalhe. Ele vai mencionar, e talvez porque ele também, o próprio João, o evangelista, ele tenha sido discípulo de João Batista e estava lá, assistiu como uma testemunha ocular o próprio batismo de Jesus. Ele vai dar um detalhe que nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas deram a respeito do pós-batismo de Jesus. Ele vai mencionar que no dia seguinte,
Jesus, ao batismo de Jesus, ele estava passando pela margem do Rio Jordão quando João Batista o viu e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Ele aponta Jesus. Essa indicação de João Batista apresentando Jesus como Messias fez com que o coração de alguns dos seus discípulos se tocasse. E sabemos que João e ao mesmo tempo André, João, o discípulo amado, André, irmão de Simão Pedro, eram discípulos de João Batista. E agora, ao ouvir João Batista apontar Jesus como o Messias, eles vão até Jesus e fazem uma pergunta: mestre, aonde moras? Aonde atendes? O fato é que eles passaram com Jesus todo aquele dia. Há um detalhe que precisamos compreender. Depois do que eles viram naquele dia em Jesus, eles tiveram a convicção de que realmente Jesus era o Messias, eles creram nele. João vai mencionar isso categoricamente no seu evangelho. Eles creram em Jesus e se disponibilizaram a passar a seguir a Jesus. Deixaram de seguir João Batista e agora tomaram a decisão de poder seguir Jesus. Agora, lembra daquilo que a gente estudou ontem? Eu mencionei a você. Lucas está escrevendo, tendo como base a teologia de Paulo. Na teologia de Paulo, Jesus é o segundo Adão. Como segundo Adão, ele não podia ter nenhuma vantagem que o primeiro Adão não tivesse tido. Ele não usou o seu poder enquanto Deus. E esse é um aspecto extraordinário, porque apesar de Jesus Cristo, no contexto da eternidade, junto com a divindade, Pai e Espírito Santo, tenham participado do processo da formação do plano da redenção, quando Cristo se encarnou, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Só lembrando que as prerrogativas divinas são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele tinha que vir como segundo Adão, então ele estava agora sendo o Messias como segundo Adão, o representante da família humana. E o detalhe mais importante é que, para conhecer os planos que ele mesmo havia formulado junto com o Pai e o Espírito Santo na eternidade, ele dependia do mesmo mecanismo que eu e você dependemos hoje. Nós precisamos entrar em harmonia com a divindade para podermos compreender isso. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela os planos do Pai para cada um de nós. E quanto mais em harmonia com o Espírito Santo estejamos, mais facilidade nós teremos para, de alguma forma, entrar na presença do Senhor e compreender os planos eternos que Ele tem para nós. Nós sabemos que Ele tem planos. Quando você vai, por exemplo, para Jeremias, no capítulo 1, verso 5, no contexto do chamado de Jeremias, percebemos alguma coisa realmente tremenda a respeito da maneira como Deus lida conosco, dos planos que Ele tem. Quando Ele vai chamar Jeremias, que era um rapaz ainda, um jovem, com no máximo 17 anos, Ele vai dizer que ele foi escolhido para ser o profeta que prepararia o caminho, ou a nação de Judá, para o cativeiro da Babilônia. Ainda na sua geração viria Nabucodonosor do norte para tomar a cidade e ao mesmo tempo levar como cativos os judeus que passariam 70 anos no cativeiro. Diante da grande responsabilidade que esse chamado envolvia, num primeiro momento, Jeremias hesita em aceitar o chamado. Ele vai dizer: eu sou novo demais, eu não sou capaz. E Deus vai dizer: antes que você diga qualquer coisa, saiba que antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu o tinha escolhido como um profeta para ser enviado às nações. Agora, é lógico que Jeremias era livre para poder aceitar o chamado de Deus ou não. Deus tem planos e sonhos para cada um de nós. E viver o plano e o sonho de Deus é o que é a maior garantia que nós temos de alcançar a felicidade e a prosperidade dentro da nossa vida, da nossa experiência. A grande questão é que muitas pessoas acabam buscando viver de acordo com seus próprios princípios e valores e, por isso, têm dificuldade de experimentar a felicidade e a prosperidade verdadeira. Felicidade e prosperidade é quando você entende o plano de Deus e toma a decisão de viver esse plano. Quando o teu plano se torna o plano de Deus, aliás, quando o plano de Deus se torna o teu plano, assim é que funciona, então você tem a possibilidade de viver grandes experiências. Meu amigo, você precisa compreender, precisa descobrir nesses dias o que é que Deus está buscando para a tua vida. O que é que Deus tem planejado para você.
Isso tem que ser uma prioridade. Veja, Cristo Jesus tinha acabado de ser batizado, agora 2 discípulos vêm até ele e dizem: Mestre, aonde moras, aonde atendes? A pergunta que estava embutida por detrás disso era: a gente deve te seguir? O que você tem a nos oferecer se nós tomarmos a decisão de ser seus discípulos? Você está disposto a permitir que nós o sigamos? Eles passaram com Jesus aquele dia e seguiram Jesus, na verdade, até a morte. Eu não sei o que eles viram aquele dia em Jesus. E eu quero ter a oportunidade de chegar no céu para ter uma boa conversa com o João e com o André para tentar descobrir como foi aquele dia que eles passaram com Jesus. O que viram, o que ouviram, que promessas Jesus fez para eles. Não sei. O fato é que eles seguiram Jesus até a morte. Mas, depois daquele dia, Jesus vai dar uma ordem a eles, para que eles voltassem para a região da Galileia e que Jesus os encontraria algum tempo mais tarde, porque ele tinha algo muito especial que tinha que fazer antes de começar o seu ministério público. E o que ele tinha a fazer? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui há um princípio que é fundamental. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, estabelecemos uma vida de oração, e o Espírito Santo tem acesso à nossa vida, à nossa história, nós temos a oportunidade de viver coisas extraordinárias. E a coisa mais extraordinária que podemos viver é ser dirigidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem ascendência sobre a nossa vida, quando começamos a conversar com Ele, a dialogar com Ele através da oração, nós temos a oportunidade de poder entender: opa, Deus tem planos para a minha vida, Deus tem sonhos para a minha existência, Deus quer alcançar coisas grandiosas através de mim, e nós começamos um processo de busca, e ao mesmo tempo, ouvindo a voz do Senhor, entendendo aquilo que Ele quer para nós, e então nós temos a oportunidade de poder descobrir o caminho do Senhor. Aqui se aplica o texto de Isaías, quando ele vai mencionar: e ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Essa é a voz do Espírito Santo de Deus. É ele quem nos orienta. O Espírito Santo, ele vai dirigir Jesus até o deserto. Para quê? Para que ele passasse por um processo de aprendizagem, enquanto orava e ao mesmo tempo buscava a presença manifesta de Deus. Como é que Jesus vai fazer isso? Jesus vai passar 40 dias em jejum e oração. Esse é o processo. O Espírito Santo levou para o deserto não para que ele fosse tentado pelo diabo, mas o levou para o deserto para que ele tivesse a oportunidade de entrar numa esfera de relacionamento com o Pai e com o próprio Espírito Santo que fosse tremenda. E enquanto esse relacionamento foi se estreitando ainda mais, isso é uma coisa que para mim é um grande mistério, porque nós sabemos que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre viveram de forma íntima, uma união que é extrema. Mas agora o Jesus encarnado, ele teria que aprender a viver uma experiência de harmonia e de comunhão com Deus, com o Pai e ao mesmo tempo com o Espírito Santo. Quando entendemos isso, e a gente sabe que no decorrer de toda a vida de Jesus, o Jesus menino já era dirigido pelo Espírito Santo de Deus, já era orientado por Deus o Pai, nós sabemos isso. Lucas vai deixar isso muito claro. Quando você vai para o capítulo 2 e 3 de Lucas, você percebe que o Jesus menino, ele vai até o templo junto com seus pais quando ele tem 12 anos, e ele vai deixar os mestres da escola rabínica que estava em anexo ao templo, e vai deixá-los de queixo caído com o seu conhecimento. Ele vai fazer perguntas e vai falar sobre coisas que vão deixá-los realmente impressionados. E ele vai fazer isso durante 2 dias. Só para você ter uma ideia, o mestre dessa escola rabínica que estava em anexo ao templo era ninguém menos do que o próprio Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos maiores líderes de Israel no pós-exílio. O mestre de uma escola, que era a escola de Hilel, haviam 2 grandes escolas de teologia naquela época, a escola de Shammai e a escola de Hilel. Um dos alunos de Gamaliel, que era aluno dessa escola em anexo ao templo, foi ninguém menos do que o próprio Saulo de Tarso. Calcula-se que Jesus e Saulo tivessem uma idade parecida. Pode ser que o Jesus de 12 anos tenha tido a oportunidade de estar na escola de Jerusalém durante aqueles 2 dias, e quem sabe o Saulo já estivesse por lá. Ou se não estava, ele deve ter chegado pouco tempo depois. Mas era o mesmo mestre de Saulo que estava na escola rabínica em anexo ao templo, que esteve com Jesus durante
aqueles 2 dias foi alguma coisa realmente impressionante. E ele, através do Espírito Santo, falou sobre coisas incríveis, deixou realmente impressionados os doutores da lei. O fato é que Jesus, ele viveu uma vida cheia do Espírito, mas agora, depois do seu batismo, quando ele está dentro da água orando, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele agora numa dimensão diferente. Havia um propósito para a vinda de Cristo Jesus aqui à Terra, para o seu ministério público. E o Espírito Santo agora dirigiria Jesus dentro desse propósito. Nos primeiros 33 anos de Jesus, aliás, nos primeiros 30 anos de Jesus, vamos dizer assim, Jesus, ele foi uma pessoa como qualquer outra. E Jesus teve a oportunidade de poder viver como um menino, como um juvenil, um adolescente, um jovem, um adulto, como qualquer outra pessoa. Ele teve a oportunidade de poder viver isso. Entretanto, quando ele vai, agora, depois do seu batismo, vai começar o seu ministério público, o Espírito Santo de Deus tem uma nova ascendência sobre ele e vai passar a dirigi-lo para que aquilo que foi planejado pelo Pai, pelo Espírito Santo e pelo próprio Cristo pré-encarnado fosse uma realidade na vida dele. Mas como ele descobriria o plano? Através da mesma forma que eu e você temos a oportunidade de poder descobrir. Oração e jejum. O jejum não é passar fome, isso eu tenho que deixar isso aqui muito claro para você. Ficar sem comida é uma coisa que durante algum tempo é muito saudável, dando um descanso para o estômago, para o sistema digestório, tá tudo certo. Quando você simplesmente fica sem comer, bom, isso vai ser bom para o teu organismo. Mas não é disso que a Bíblia está falando. O jejum que a Bíblia menciona é um momento que é separado da nossa própria vida e ao invés de nos dedicarmos à alimentação que vai nutrir o corpo físico, nós desenvolvemos uma fome muito maior. A fome de entender os caminhos de Deus, de entender os planos de Deus, de compreender o que Deus está fazendo. Porque o jejum, isso tem que ficar muito claro, o jejum não é penitência. Algumas pessoas, quando dedicam algum tempo de jejum, oram a Deus e dizem, Senhor, olha para mim, eu estou sofrendo, estou aqui em jejum. O jejum não é para isso. O jejum é a abstinência de alimento físico com o propósito de poder deixar a nossa mente mais clara e entrarmos num grau de relacionamento com Deus a tal ponto que nós tenhamos a oportunidade de poder entender os planos dele. O que Cristo vai fazer no deserto é exatamente isso. O que ele quer? Ele quer agora saber quais são os próximos passos que ele tem que tomar no que diz respeito ao seu ministério. Imagino que nesses momentos de oração, ele deve ter falado com o Pai, Pai, agora alguns discípulos de João Batista já me procuraram, eles querem me seguir, por onde eu começo? Começo por Jerusalém, onde está o centro religioso da nação? Começo pela Galileia, aonde estão as pessoas que mais necessitam, a maior quantidade de pessoas mais pobres e, ao mesmo tempo, sem qualquer tipo de respaldo por parte das autoridades vigentes, está lá naquela região. Eu começo pela Samaria, onde está o povo que tem sido mais excluído. Por onde eu começo? O que é que eu faço com essas pessoas que querem me seguir? Qual é o plano? São 40 dias em jejum e oração. Busca, clamor. Qual é a fome que Jesus Cristo tem? O Jesus homem. Ele quer descobrir qual é o plano, quais são os próximos passos. Eu olho para esse momento de Cristo no deserto e eu fico realmente impressionado. Se o Cristo encarnado tinha sede, tinha fome de descobrir qual era o propósito que a divindade, da qual ele mesmo fazia parte, mas antes da sua encarnação, havia estabelecido no plano da redenção para poder alcançar a humanidade, quais seriam os próximos passos que ele deveria tomar? Quanto mais eu e você deveríamos gastar tempo suficiente buscando a presença manifesta de Deus através da oração e do jejum. Talvez nós tenhamos uma geração tão perdida, com tanta dificuldade de poder saber que passos devem tomar, ou quando surgem provações, dificuldades. Boa parte dos crentes hoje em dia tem tomado o caminho mais curto. A quantidade de maridos que têm deixado o seu lar quando o casamento se torna complicado, a quantidade de divórcios que tem acontecido no meio do povo de Deus. Por quê? Porque para poder buscar resolver os problemas e ao mesmo tempo encontrar um meio de poder conviver em amor, dá mais trabalho do que simplesmente virar as costas e ir embora.
A quantidade de pessoas que têm trocado o seu cônjuge por outra pessoa. A quantidade de filhos que têm se perdido no contexto de lares cristãos. A quantidade de pessoas que têm vivido no pecado aberto, mesmo professando fé no Senhor Jesus. Talvez a grande razão pela qual a gente tem vivido uma fraqueza espiritual tão grande nessa geração é porque as armas espirituais que o Senhor Deus colocou à nossa disposição, e eu estou agora falando sobre a oração e o jejum, existem outras, claro que sim. Eu posso aqui falar do estudo da Bíblia, eu posso falar aqui a respeito da fé, bom, e tantas outras armas espirituais que Deus nos concedeu, mas eu ousaria te dizer que as mais poderosas armas de Deus colocadas à nossa disposição são a oração e o jejum. E quão pouco tempo a gente dedica para isso. E talvez por isso nós estamos tendo, nessa altura, uma geração tão enfraquecida em termos espirituais. Uma geração com tão pouco comprometimento com Deus. Uma geração com tão pouco comprometimento com a família. Uma geração tão pouco comprometida com os princípios da palavra de Deus. O Jesus homem vai gastar 40 dias em oração e jejum, porque ele tem um propósito, ele quer saber quais são os próximos passos. Sabe o que mais me chama a atenção é que, quando terminam esses 40 dias, o Evangelho de Marcos vai nos dar esse detalhe. Depois desse tempo que ele passou em oração e jejum, o diabo veio para poder tentá-lo. E sabe o que é mais interessante? É que em cada uma das tentações do inimigo, o inimigo tentou a desconfiar da palavra do Pai. Na primeira tentação, ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Pai já tinha falado no contexto do seu batismo, você é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus sabia que se ele agora, enquanto Deus, segunda pessoa da Trindade Divina, se ele fizesse um milagre usando o seu poder enquanto Deus, ele estaria dizendo que ele só poderia vencer o inimigo através do seu poder enquanto Deus, e ele deveria confiar no Pai e ao mesmo tempo no Espírito Santo para poder encarar os desafios dessa vida. Na segunda tentação, o diabo vai levá-lo ao pináculo do templo e vai dizer, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas asas e você vai estar seguro. O propósito do diabo era fazer com que, mais uma vez, ele usasse o seu poder enquanto Deus ou abusasse da promessa do Pai, colocando-se em uma situação de perigo para que o Pai pudesse demonstrar poder para de alguma forma, socorrê-lo naquela hora de dificuldade. Mas ele vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. E na terceira e última tentação, ele vai dizer, todos os reinos do mundo me foram dados, e eu dou a quem eu quiser, e eu darei a você se prostrado me adorares. O que ele estava dizendo é, você não precisa fazer aquilo que o Pai já te revelou. Ele sabia que no decorrer daqueles 40 dias, enquanto Jesus orava e jejuava, o Pai já tinha deixado muito claro que o ministério de Jesus terminaria na cruz do Calvário. Ele sabia que tinha nascido para poder morrer. Ele sabia que viveria 3 anos e meio junto com discípulos, que ele passaria pregando a mensagem da chegada do reino e que morreria no final desse período. Agora o diabo está dizendo, não obedeça ao Pai, eu tenho um caminho mais curto para você. Aquele que vive uma experiência de oração e ao mesmo tempo de jejum, que está buscando a entender o plano do Senhor, vai ter o poder necessário para poder dizer para o diabo, eu não quero um atalho, eu quero o plano que foi planejado, que foi feito, que foi organizado antes do meu nascimento para a minha história. Se o caminho que o Pai está colocando para mim é um caminho diferente, é um caminho que vai ser mais longo, eu prefiro o caminho dele, que é mais longo e talvez mais difícil do que o teu, que é mais estreito, que é mais curto, mas que, no final, não vai conseguir alcançar o propósito que o Pai tem. Às vezes nós precisamos de mais fé para aceitar os planos que o Pai tem para nós, do que de simplesmente seguir pelo caminho mais curto, o caminho mais fácil. O Senhor Jesus, naquele período, ele venceu o diabo. E quando ele quando terminam as 3 tentações, o diabo foi embora e os anjos de Deus vieram para poder atendê-lo. E essa é também uma promessa para você e para mim. Enquanto estamos seguindo o caminho do Senhor, os anjos do Senhor virão para poder cuidar de cada um de nós, para nos apoiar, para nos proteger, para nos amparar, para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, meu querido amigo, no meio dessa grande caminhada, essa caminhada difícil a qual temos.
Os anjos do Senhor estão à nossa disposição. Entretanto, o Senhor Deus não comissionará os seus anjos para cuidarem de cada um de nós e nos ampararem, nos protegerem e nos abençoarem, a menos que nós estejamos completamente alinhados com o céu. Quando Jesus termina esse período no deserto, ele sabe exatamente o que fazer, para onde ir e quais são os próximos passos a dar. Ele vai para Nazaré, onde ele vai fazer o seu primeiro sermão. Ele vai se encontrar com os outros discípulos, ele vai se encontrar com João e com André, mas na sequência ele já vai chamar Simão Pedro, ele vai chamar os demais discípulos e vai formar uma grande quantidade de discípulos, mas a gente vai ver isso mais adiante. Aonde é que ele descobre os caminhos que ele tem que dar? É enquanto ele está buscando a presença manifesta do Pai através da oração e do jejum. O Espírito Santo, ele tem planos, tem sonhos para a nossa vida. Deus, o Pai, ele quer liberar palavras de bênção para você e para mim. Ele quer liberar poder e autoridade para você e para mim, para que alcancemos grandes bênçãos na nossa história. O Espírito Santo de Deus, ele está totalmente disponível para guiar os nossos caminhos, para revelar a vontade do Pai. Mas para isso você tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade e tem que buscar a presença manifesta do Senhor. Como é que podemos fazer isso? Não tem outro caminho, não tem outra forma. É através do estudo da Bíblia, da oração e ao mesmo do jejum, que nós vamos estreitar essa nossa busca de Deus e ao mesmo tempo teremos a oportunidade de poder entender os seus caminhos. Entendendo os seus caminhos, você pode ter a certeza, quando o inimigo vier para poder tentar te vencer, com a palavra de Deus e com o poder que Deus vai liberar para você, você vencerá o inimigo. E ao mesmo tempo você terá a companhia dos anjos de Deus que vão te servir, vão te amparar e vão fazer com que você consiga receber as bênçãos do Senhor. O que você está buscando nesses 10 dias? Quais são os propósitos que você tem no seu coração? Será que esses propósitos brotam no seu coração por aquilo que o Espírito de Deus quer colocar em andamento na sua vida? Ou talvez seja uma maneira distorcida de você ver a realidade que faz com que você sinta essas necessidades? Será que hoje, mais importante do que buscar essas coisas que você está buscando de Deus, talvez não seria tomar a decisão de buscar de forma intensa da parte do Senhor, descobrir qual é o plano que Ele tem para a sua vida e ao mesmo tempo seguir os caminhos que o Senhor tem? Tome a decisão de fazer isso hoje. Busque conhecer os planos de Deus para você. Ore, não apenas pedindo para Deus coisas, mas peça a Deus: Senhor, mostra-me os seus caminhos. E a promessa de Deus é que Ele vai operar na tua vida e vai te ajudar a compreender aquilo que Ele tem para você. Quero te convidar para poder orar comigo agora. Aonde quer que você esteja, abra o seu coração a Deus. Talvez você esteja assistindo esse vídeo na condução, enquanto está voltando do trabalho ou está indo para o trabalho. Talvez você está no aconchego do celular. Não sei onde é que você está, não importa onde você esteja. Eleve nesse momento o seu pensamento a Deus. Coloque diante dele aquilo que são as necessidades que você tem, mas peça a ele: Pai, me ajuda a entender os seus caminhos. Espírito Santo, dirija a minha vida. Peça ao Pai, envie os seus anjos para me orientarem, me guiarem e me ajudarem a conseguir chegar aonde o Senhor espera que eu chegue. E com certeza você vai receber a bênção do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por sabermos que Cristo Jesus, como o segundo Adão, gastou um tempo considerável em oração e jejum, buscando conhecer a vontade do Pai. Ajuda-nos a podermos conhecer também essa vontade. Ajuda-nos a podermos viver aquilo que é o teu propósito. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça que amanhã temos mais um encontro marcado. Vamos continuar crescendo no conhecimento da oração no Evangelho de Lucas. Eu espero por você amanhã. Não se esqueça, antes de poder sair e de desligar esse vídeo, eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo. Pegue o link aí que você recebeu, o link desse vídeo, e compartilhe com todas as pessoas que você conhece, para que mais pessoas também sejam abençoadas através desse conteúdo. Deus te abençoe. Até amanhã. Fica com Deus.